E você acha que reage porque é forte, porque não leva desaforo, porque não deixa ninguém passar por cima. Mas e se cada uma dessas reações estiver ensinando exatamente a mesma coisa sobre você? E pior, e se as pessoas estiverem aprendendo? A maioria nunca percebe quando isso acontece. Talvez o momento mais perigoso não seja quando alguém te desrespeita. Talvez seja quando você sente a necessidade imediata de responder. A maioria dos homens nunca percebe isso. Percebe a provocação, percebe a raiva, percebe a discussão, mas não percebe o que aconteceu alguns segundos antes. Aquele pequeno impulso, a urgência de explicar, de corrigir, de mostrar que não é idiota, de provar que entendeu, de provar que não foi atingido. É estranho, porque quase sempre a sensação é de força, mas quando você observa com mais atenção, parece outra coisa. Parece alguém correndo para recuperar um controle que já foi perdido. E é exatamente por isso que certas pessoas conseguem provocar os mesmos homens repetidamente. Não porque sejam inteligentes, não porque sejam poderosas, mas porque aprenderam uma coisa que esses homens nunca perceberam sobre si mesmos. Quando você enxerga essa dinâmica pela primeira vez, algumas lembranças começam a voltar. Conversas, discussões, olhares, silêncios, momentos que pareciam insignificantes e que talvez nunca tenham sido. Se este vídeo encontrou você no momento certo, a forma como você enxerga suas próprias reações pode não ser a mesma quando ele terminar. Imagine a cena. Alguém te cutuca, uma palavra atravessada, um olhar de superioridade, um silêncio carregado, uma provocação disfarçada de piada. E lá vai você. Responde, explica, se altera, justifica, revida. No exato momento em que sua emoção sai pela boca, algo invisível muda de mãos. Você acaba de entregar a única moeda que realmente importa no jogo social: sua reação. A maioria nunca percebe essa transação. Eles acham que estão apenas se defendendo, colocando o outro no lugar, mostrando que não aguentam desaforo. Na verdade, estão pagando com o que tem de mais valioso: o controle sobre o próprio estado interno. Cada vez que você reage, você diz ao outro, sem palavras: Você tem poder sobre mim. Você consegue me mover. Você vale minha energia. E eles cobram, sempre. Observe com frieza. As pessoas não provocam aleatoriamente. Elas testam, elas cutucam para ver quanto você está disposto a pagar. Quanto mais rápido e intenso for o pagamento, mais elas voltam para cobrar. É um ciclo silencioso, quase automático. Você entrega a reação. Elas recebem o combustível. O ego delas cresce. O controle delas se consolida. Você fica mais pobre, mais previsível, mais acessível. Pense nas vezes em que você saiu de uma conversa se sentindo esvaziado. Não foi pelo que foi dito. Foi porque você entregou demais. Você pagou com raiva, com ansiedade, com a necessidade de ser entendido, com a urgência de provar que não é fraco. Enquanto isso, o outro saiu alimentado, satisfeito, no comando. Essa é a moeda invisível. Não é dinheiro, não é tempo. É sua estabilidade emocional, sua imprevisibilidade, sua aura de intocável. Enquanto você gasta ela em qualquer provocação barata, você permanece na posição de quem precisa reagir para existir. O outro, mesmo medíocre, se torna o centro, porque ele conseguiu extrair de você o que ele não consegue gerar sozinho: importância. Nicolau Maquiavel observava isso com uma clareza brutal. O homem que permite que outro domine suas paixões já entregou metade do campo de batalha antes mesmo de a luta começar. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquela frustração silenciosa depois de explodir. A vergonha de ter sido tão fácil de ler. A raiva de perceber que, mais uma vez, alguém puxou sua corda e você dançou. Essa não é fraqueza de caráter. É um hábito antigo de quem ainda acredita que reagir é força. Mas existe um ponto onde essa moeda começa a custar caro demais. Um ponto onde você percebe que toda vez que paga, você reforça a corrente. E o mais perigoso, quanto mais você paga,
mais os outros aprendem exatamente quanto vale provocá-lo. O silêncio, por outro lado, esse eles não sabem precificar. E é exatamente aí que o jogo começa a virar. Já reparou que algumas pessoas parecem ser provocadas o tempo todo? Não importa o ambiente, não importa quem esteja na frente delas. Mais cedo ou mais tarde, alguém encontra um jeito de apertar o botão certo. A explicação mais comum é que essas pessoas são azaradas. A segunda é que estão cercadas de gente ruim. Mas existe uma possibilidade muito mais desconfortável. Talvez o problema não esteja em quem provoca. Talvez esteja naquilo que a provocação encontra. Eles não escolhem ao acaso. O que eles farejam não é exatamente sua força ou profundidade. É algo mais sutil e desconfortável. Uma porta ainda aberta dentro de você. Você carrega uma necessidade silenciosa de ser entendido, de ser respeitado, de não deixar injustiça passar, de provar que não é idiota, que não é fraco, que sua inteligência ou sensibilidade não serão pisoteadas. Eles sentem isso. Não porque você é especial, mas porque ainda existe algo em você que reage, que precisa responder, que não suporta ser mal interpretado ou desrespeitado. A provocação funciona porque encontra eco. Encontra uma necessidade não resolvida que ainda pede para ser alimentada. O barulhento, o vazio, o que precisa de plateia, ele não perde tempo com quem já fechou essas portas. Ele vai direto em quem ainda entrega. Quem ainda sente que precisa corrigir, explicar, afirmar valor, mostrar que não aguenta desaforo. Enquanto existir dentro de você essa urgência de ser visto corretamente, de não ser reduzido, de defender sua dignidade a cada cutucada, eles vão continuar voltando. Não porque sua intensidade os ameaça, mas porque ela ainda está disponível para ser extraída. Sua reação genuína, sua necessidade de justiça, sua dificuldade em simplesmente deixar passar, tudo isso é o que torna a provocação rentável para eles. Você permitia isso. Não por ser diferente ou superior, mas porque ainda carregava a crença de que reagir era necessário para não ser pisado, para não parecer fraco, para não deixar que te desrespeitassem. Cada vez que você respondia, confirmava para eles: aqui ainda tem uma porta aberta. Aqui ainda consigo extrair algo. O silêncio, por outro lado, fecha essa porta. Cria um vácuo que o provocador não sabe preencher. Ele estende a mão e não encontra mais a mesma resistência emocional, a mesma necessidade de resposta. E é nesse desconforto que ele começa a se expor. E é exatamente aí que algo dentro da dinâmica começa a mudar. Existe um segundo exato. Não é quando você fala. Não é quando você levanta a voz. É antes disso, no instante em que a provocação acerta o alvo dentro de você e algo se contrai. O peito aperta, o sangue esquenta. A mente começa a preparar a resposta. Nesse milésimo de segundo, antes mesmo da primeira palavra sair, você já perdeu. Sua reação não começa na boca, começa no corpo. E no momento em que você decide alimentá-la, entrega o prêmio. O outro não precisa de grandes vitórias. Ele só precisa desse pequeno tremor. Essa confirmação de que conseguiu te alcançar. Que a flecha dele encontrou carne. Isso é verdade. Você já viu isso acontecer. Naquele colega que sorri depois de uma alfinetada. Naquela pessoa que repete a cutucada só para ver se você morde de novo. Eles não estão brigando, estão coletando. Sua raiva, sua justificativa, sua necessidade de responder, tudo isso é o troféu que eles levam para casa. Não como humilhação aberta, mas como prova silenciosa de que ainda conseguem te mover. E o mais cruel, quanto mais sofisticada for sua reação, mais valioso o prêmio se torna. Explicar com inteligência, revidar com frieza aparente, tentar colocar o outro no lugar, tudo isso ainda é pagamento, ainda é combustível, ainda entrega o controle. Nunca tinha percebido dessa forma, tinha? Enquanto você gasta energia tentando ganhar a troca, o outro já ganhou o que realmente queria, a prova de que você ainda joga o jogo dele. Sua reação transforma um provocador comum em alguém importante, porque ele conseguiu extrair de você o que a maioria das pessoas não consegue dar com tanta qualidade:
uma resposta carregada de significado. Maquiavel compreendia isso com uma frieza que poucos suportam. Para ele, não bastava ferir o corpo do adversário. Era preciso dominar sua vontade. E nada domina mais a vontade de um homem do que fazê-lo dançar ao som da própria emoção. No momento em que você reage, a hierarquia se inverte sem barulho. Você, que poderia ser inalcançável, desce para o nível onde eles conseguem te tocar. E eles sobem, não por mérito próprio, mas por terem conseguido roubar um pedaço da sua estabilidade. Esse é o prêmio real. Não a discussão ganha ou perdida. É a sensação que eles levam. Eu consigo afetá-lo. E quanto mais você entrega esse prêmio, mais eles aprendem o caminho exato para chegar até você. O silêncio rouba esse momento. Mas o custo de nunca ter conseguido mantê-lo? Esse é o que realmente destrói por dentro. Você paga todos os dias. E o pior é que quase nunca vê a conta chegando. Cada reação entregue vai somando. Não como uma explosão visível, mas como um desgaste lento, subterrâneo. Primeiro você perde o controle do próprio ritmo. Depois, perde a capacidade de escolher onde colocar sua energia. Com o tempo, perde até a sensação de quem você realmente é quando ninguém está te cutucando. O custo não é só emocional. É estratégico. Quanto mais você reage, mais você treina as pessoas ao seu redor a te tratarem como alguém que pode ser movido. Elas aprendem o caminho. Sabem exatamente qual frase, qual tom, qual silêncio calculado vai te tirar do eixo. E você, sem perceber, vai se tornando uma marionete cada vez mais previsível. Não porque é fraco, mas porque nunca conseguiu suportar o desconforto de não responder. Talvez seja por isso que certas interações te deixam exausto sem que nada realmente tenha acontecido. Aquela sensação constante de estar um passo atrás. De sair de interações exausto, como se tivesse lutado uma batalha que ninguém mais reconhece. A raiva que fica acumulada porque você gastou sua força no que não importava. A vergonha silenciosa de perceber que, mais uma vez, permitiu que alguém ditasse seu estado interno. O verdadeiro preço não é a discussão perdida. É o que você se torna ao longo dos meses e anos. Um homem cuja presença pode ser facilmente interrompida. Alguém que carrega uma tensão interna permanente, sempre pronto para defender território que nunca precisaria ser defendido. Sua imprevisibilidade morre. Sua aura de respeito silencioso nunca se forma. Em vez disso, você vira alguém que as pessoas testam com facilidade, porque sabem que a recompensa vem rápido. E o mais doloroso, cada vez que você não consegue ficar em silêncio, você reforça dentro de si mesmo a crença de que precisa reagir para valer alguma coisa. Que sua dignidade depende de ser notado, de ser ouvido, de não deixar passar. Essa crença te mantém preso, te mantém acessível, te mantém pequeno. Enquanto isso, sua energia vital vai sendo drenada para alimentar egos alheios. Sua capacidade de observar friamente atrofia. Sua ambição se distrai com batalhas laterais que não levam a lugar nenhum. Você envelhece carregando o peso de ter sido emocionalmente controlado por pessoas que, no fundo, nem mereciam sua atenção. O silêncio, quando sustentado, teria sido o escudo. Mas o hábito de pagar sempre te deixa nu. E quanto mais tempo isso continua, mais distante fica a versão de você que caminha intocável. Aquele homem que as pessoas começam a temer, não por causa do que diz, mas pelo que ele consegue conter. Quando você finalmente para de pagar, o jogo não acaba. Ele simplesmente vira contra quem o começou. O provocador estende a mão e encontra o vazio. A piada que antes garantia uma reação, agora cai no silêncio. A cutucada que sempre extraía a emoção encontra apenas ar. E nesse momento, algo desconfortável acontece. Ele precisa preencher o espaço que você deixou. Ele tenta de novo. Depois tenta mais uma vez. A voz sobe um tom. A provocação fica mais óbvia, mais desesperada. O roteiro que ele tinha na cabeça começa a falhar. Sem sua reação alimentando o ciclo, ele se vê obrigado a continuar falando, a expor mais, a revelar a necessidade que antes estava escondida atrás da superioridade.
Observe com atenção suficiente e o padrão começa a aparecer. A pessoa que vivia te cutucando de repente fica sem chão. O silêncio força ela a mostrar as cartas. A insegurança aparece. A necessidade de validação, de controle, de dominar a conversa, tudo vem à tona. Quanto menos você dá, mais o outro se expõe. Ele começa a preencher o vácuo com palavras demais, gestos demais, tentativas cada vez mais fracas. O poder que surge nesse momento não está na sua aura, está na inversão brutal da dinâmica. Quem antes controlava o ritmo agora está dançando sozinho. Quem provocava para se sentir forte agora se vê obrigado a lidar com o desconforto da própria exposição. O silêncio que você sustenta obriga o outro a carregar o peso da interação. E ele não está acostumado com isso. Nicolau observava que o homem sábio não precisa vencer todas as batalhas, basta fazer com que o adversário se canse lutando contra o nada. Você não precisa fazer nada, só parar de alimentar e ver como o outro começa a se desmontar, tentando recuperar o controle que você simplesmente deixou de entregar. A dinâmica social começa a rachar, as tentativas perdem força, as máscaras caem mais rápido. E enquanto o mundo ao seu redor se desequilibra, algo dentro de você começa a se reorganizar de forma definitiva. Existe uma coisa curiosa que acontece depois que você para de reagir por tempo suficiente. As pessoas começam a perceber sua ausência antes mesmo de perceber sua presença. Elas sentem que algo mudou, mas raramente conseguem explicar o quê. Você continua falando, continua andando, continua ocupando os mesmos espaços. Percebe a provocação, percebe a raiva, percebe a discussão, mas não percebe o que aconteceu alguns segundos antes. Aquele pequeno impulso, a urgência de explicar, de corrigir, de mostrar que não é idiota, de provar que entendeu, de provar que não foi atingido. É estranho, porque quase sempre a sensação é de força. Sustenta o silêncio não como defesa, mas como estado natural. E aos poucos, algo se solidifica dentro de você. Uma densidade, uma escassez controlada. As pessoas começam a sentir que sua atenção, sua reação, sua emoção são recursos raros, e quanto mais raros, mais desejados. Existem pessoas que carregam essa presença sem nunca anunciar que a possuem. Não são os mais falantes. Não são os que revidam com mais força. São aqueles cuja calma parece custar caro. Eles não precisam provar nada. E exatamente por isso, os outros começam a orbitar, a tentar merecer uma brecha, a dar mais valor à mínima fissura que conseguem criar. O segredo não está em ignorar tudo. Está em escolher com precisão cirúrgica o que merece sua energia. A maioria gasta reação em qualquer coisa. Você agora não. Sua presença se torna um prêmio porque ela é escassa, porque é intencional, porque não pode ser extraída à força. As provocações que antes te moviam agora revelam mais sobre quem as faz do que sobre você. E eles sentem isso. Sentem que estão diante de algo que não conseguem controlar. Você se transforma no homem que não reage, não por medo, não por fraqueza, mas porque já não precisa. Sua força não está mais na resposta, está na ausência deliberada dela. Nessa ausência, você ganha autoridade invisível. As pessoas começam a te procurar, a te respeitar, a te desejar, não pelo que você dá, mas pelo que você consegue reter. O intocável não é alguém que nunca sente. É alguém que aprendeu a não entregar o que sente para quem não merece. E nessa retenção nasce uma nova hierarquia. Você no centro, não como centro de drama, mas como centro de gravidade. Os outros gravitam, testam, tentam e encontram apenas um espaço que eles não conseguem preencher. Essa é a inversão final, de quem entregava o prêmio todos os dias para se tornar o próprio prêmio que ninguém consegue extrair. E agora, com essa nova pele, o mundo social nunca mais parece o mesmo. Algumas pessoas terminam um vídeo como este e voltam exatamente para os mesmos padrões. A mesma urgência, as mesmas reações, as mesmas cordas sendo puxadas.
Outras não conseguem mais olhar certas situações da mesma forma. Porque depois que você percebe o preço de algumas reações, fica difícil fingir que não viu. E talvez seja por isso que algumas pessoas se reconhecem tão rápido por aqui. Não pelas palavras, mas pelo que já não conseguem ignorar. Se algo disso encontrou um lugar dentro de você, comenta. Agora eu escolho o que merece minha energia. Se este tema despertou seu interesse e você deseja ir além do que normalmente é discutido sobre poder, estratégia e comportamento humano, conheça Maquiavelismo Moderno Sombrio, uma obra dedicada aos mecanismos invisíveis da influência, da percepção, do poder e da natureza humana. O link para acesso está na descrição e no comentário fixado. E o próximo vídeo que te observa agora na tela já te escolheu antes mesmo de você perceber.